Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Terceira noite de protesto termina em mais de 630 detidos na Tunísia. Anvisa concede certificado de boas práticas à Janssen e à Pfizer. Testes do uso combinado das vacinas da AstraZeneca com a Oxford e a vacina russa Sputnik V devem começar em fevereiro, diz a farmacêutica russa. Assalto à joalheria de shopping deixa um morto e um ferido na zona oeste de São Paulo. Terremoto de magnitude 6,4 atinge a Argentina. Ex-diretor do Cruzeiro Esporte Clube, Sérgio Nonato, tem carro atacado e acusa organizada. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. Mais de 600 pessoas foram detidas após uma terceira noite de protestos em várias cidades da Tunísia, segundo informou o Ministério do Interior ontem. De acordo com o porta-voz da pasta, Khaled Hayouni, 632 pessoas com idades entre 15 e 25 anos foram presas. Há um toque de recolher imposto para combater o novo coronavírus no país, mas ainda assim há confrontos. O porta-voz da pasta, Khaled, disse que os detidos queimaram pneus e latas de lixo para dificultar os movimentos das forças de segurança. A Tunísia passa por uma crise política e econômica. A alta dos preços, o desemprego e os problemas dos serviços públicos acabaram com as esperanças surgidas há uma década, com a revolução que derrubou o presidente Zine al-Abidine Ben Ali. O movimento no país foi o ponto de partida da chamada Primavera Árabe. A situação se agravou com a pandemia do coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. A Anvisa concedeu o certificado de boas práticas de fabricação à farmacêutica Pfizer e a mais uma das empresas vinculadas à Janssen. A certificação tem validade de 2 anos e o documento é um dos requisitos para o registro das vacinas no Brasil, seja para uso emergencial ou permanente. A Anvisa informa que até o momento não há pedido de uso emergencial ou de registro das vacinas da Pfizer e BioNTech ou da Janssen. O certificado é concedido após análise das condições de fabricação das empresas produtoras da vacina. Essas companhias devem estar de acordo com as normas de segurança e qualidade estabelecidas pela Anvisa. Sobre a Pfizer, a Anvisa disse que as 4 empresas que participam dos processos de fabricação do insumo farmacêutico foram certificadas. Já sobre a Janssen, ainda há informações pendentes sobre uma das fábricas das 3 que participam do processo de fabricação do insumo. A agência esclarece que existem 2 formas de certificação, por meio de relatórios de inspeção elaborados por autoridades reguladoras com equivalência regulatória à brasileira, que compõem o esquema de cooperação de inspeção farmacêutica, ou com visitas técnicas, como aconteceu com as outras 2 associadas. Em dezembro do ano passado, a Anvisa já tinha certificado a fábrica da Sinovac, responsável pela produção da vacina chinesa Coronavac, e a fábrica da vacina da AstraZeneca, responsável pela produção da vacina de Oxford. Bom, vamos à próxima notícia. Os testes em humanos de uma vacina contra a Covid-19 combinando a Sputnik V da Rússia com o imunizante da AstraZeneca e Oxford devem começar no início de fevereiro de 2021, segundo disse o presidente da farmacêutica russa à agência de notícias Reuters. O objetivo é avaliar a geração de anticorpos e segurança do uso combinado de um dos componentes da Sputnik V e um dos componentes da vacina desenvolvida pela AstraZeneca. Em dezembro do ano passado, as 2 desenvolvedoras assinaram um acordo para testar a combinação dos imunizantes. A vacina da AstraZeneca e Oxford é uma das aprovadas pela Anvisa para uso emergencial no Brasil. Nas fases 1 e 2, que serão realizadas de forma conjunta, 100 pacientes receberão a vacina AstraZeneca e 29 dias depois a vacina Sputnik V. Os testes acontecerão no Azerbaijão, Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia e outros lugares. A AstraZeneca ainda não se manifestou, segundo a agência de notícias Reuters. Ambas as vacinas usam um vetor viral.
Nesse tipo de vacina, os pesquisadores usam um outro vírus modificado para induzir parte do material genético do novo coronavírus no organismo e induzir a resposta do sistema de defesa do corpo. Nas duas vacinas, o tipo de vírus que carrega o coronavírus para o corpo é um adenovírus. As duas também são aplicadas em 2 doses. A diferença é que na vacina de Oxford, os adenovírus usados nas 2 doses são iguais. Na Sputnik V, eles são diferentes. Segundo os cientistas russos, isso é uma grande vantagem da vacina. Pesquisadores disseram que o uso de 2 vetores diferentes para 2 injeções vai resultar em uma eficácia maior do que usar o mesmo vetor para as 2 injeções. Kirill Dmitriev, o líder do fundo RDIF, a farmacêutica que financiou a Sputnik V, disse que isso mostra a força da tecnologia da vacina e a disposição e desejo para fazer parcerias com outras vacinas para combater a Covid-19. Nos testes de uma vacina, normalmente divididos em fase 1, 2 e 3, os cientistas tentam identificar efeitos adversos graves e se a imunização foi capaz de induzir uma resposta imune, ou seja, uma resposta do sistema de defesa do corpo. Os testes de fase 1 costumam envolver dezenas de voluntários, os de fase 2 centenas e os de fase 3 milhares. Essas fases costumam ser conduzidas separadamente, mas por causa da urgência em achar uma imunização da Covid-19, várias empresas têm realizado mais de uma etapa ao mesmo tempo. Antes de começar os testes em humanos, as vacinas são testadas em animais, normalmente em camundongos e depois em macacos. Bom, vamos à próxima notícia. Um assalto a uma joalheria no shopping Vila Lobos deixou uma pessoa morta e outro ferido ontem à tarde, na zona oeste de São Paulo. 4 pessoas foram presas. Esse foi o 6º caso de assalto a shoppings na região metropolitana de São Paulo nesse ano. Segundo a polícia, o assalto aconteceu por volta das 2h30 da tarde de ontem e os 2 baleados são suspeitos de participar do roubo à joalheria. De acordo com os investigadores, um grupo de assaltantes entrou no shopping por um dos principais acessos, sem chamar a atenção da segurança, e dominou as funcionárias da joalheria. Ele levou joias e relógios que estavam na vitrine. Na fuga, a polícia foi chamada e na Avenida Queiroz Filho conseguiu abordar os assaltantes em 3 carros. 4 pessoas foram presas com coletes à prova de balas. Armas também foram apreendidas. O Shopping Vila Lobos disse em nota que está dando suporte ao lojista e que à disposição das autoridades para oferecer total apoio às investigações. Bom, vamos à próxima notícia. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a província de San Juan, no oeste da Argentina, próximo da fronteira com o Chile, ontem à noite, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto ocorreu às 11h46 da noite, horário de Brasília, a 29 quilômetros a sudoeste da região de Pocito e a 20 quilômetros de profundidade. Dados do USGS mostram também que uma série de tremores de magnitude inferior entre 4,0 e 5,3 foram registrados nos minutos seguintes. Segundo o jornal argentino Clarín, o tremor foi sentido em diversas regiões do país, como nas províncias de Mendoza, Córdoba, Santa Fé, La Rioja e Buenos Aires, inclusive em bairros da capital argentina. Em comunicado divulgado na madrugada de hoje, o governo de San Juan informou que nenhuma morte foi registrada até o momento, mas que 3 pessoas, 2 crianças e um adulto ficaram feridas. O governador de San Juan, Sérgio Yunac, foi às redes sociais para transmitir calma e pedir que todos coloquem em prática as medidas apreendidas para evitar acidentes enquanto o impacto do terremoto é avaliado. Em conversa com jornalistas, Sérgio Yunac afirmou que suspendeu o plano de vacinação contra a Covid-19 na província hoje, segundo informou o jornal argentino Clarín. Bom, vamos à próxima notícia. O ex-dirigente do Cruzeiro Esporte Clube, Sérgio Nonato, teve o carro atacado e danificado hoje de manhã na rua Formiga, no bairro Lagoinha, na região noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo informações do boletim de ocorrência e de imagens obtidas, um carro branco fechou o veículo do ex-dirigente. 4 pessoas partiram para o ataque e começaram a danificar o automóvel com pedras e socos. As autoridades informaram que 2 pessoas desceram de um carro branco e outras 2 que estavam em um carro atrás do de Sérgio Nonato realizaram o ataque. O para-brisa do veículo de Serginho ficou danificado.
O agora conselheiro do Cruzeiro afirmou pelas primeiras informações do boletim de ocorrência que os indivíduos fazem parte de uma torcida organizada e que fugiram logo após o ataque. Ninguém ficou ferido. Sérgio Nonato ainda está prestando depoimento sobre o episódio. Em maio do ano passado, ele foi à sede do Barro Preto votar nas eleições que definiram a presidência do clube para o próximo triênio. Na ocasião, foi hostilizado por torcedores e precisou deixar o local sob escolta policial. Um pedido de exclusão de Sérgio Wagner Pires de Sá, presidente que renunciou em dezembro de 2019 do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, foi realizado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues em agosto do ano passado, mas ainda não houve decisão. Outro ex-dirigente também já teve seu carro danificado. O episódio ocorreu em outubro do ano passado, quando um torcedor atirou um objeto não identificado no carro de Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol, que arrancou rapidamente para evitar mais tumulto. A ação foi filmada pelo próprio torcedor. Em novembro do ano passado, a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais e instaurou processo criminal na 7ª Vara contra Sérgio Nonato, Itair Machado e Wagner Pires de Sá, além de outras 6 pessoas. O processo trata de crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Segundo o levantamento do Ministério Público de Minas Gerais, o prejuízo causado ao Cruzeiro é de cerca de 6,5 milhões de reais. Caso as pessoas que atacaram o carro de Sérgio Nonato sejam identificadas, elas poderão ser denunciadas no artigo 163 do Código Penal, que trata sobre destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Um advogado ouvido explicou que, pela agressão ter sido motivada por futebol, os indivíduos podem ser enquadrados no inciso 4 do artigo 163, que é por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. A pena pode ser de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!